Tudo bem? Então, boa tarde a todos. Prazer vê-los. Muitos eu já conheço, né? Eu queria então dizer que estamos iniciando o último encontro de 2007 do programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura em Paranavaí. Como vocês sabem, esse programa é patrocinado pelo SESI do Paraná e acontece em 5 cidades do Brasil, 4 cidades do Brasil, no Paraná, em Paranavaí, Londrina e Curitiba, e em São Paulo, capital, que lá independente do SESI, né? São Paulo sem participação do SESI. Esse não é um programa de literatura, é um programa de cultura. E é sempre necessário ressaltar que a diferença é muito relevante. Um programa de cultura está interessado apenas no conteúdo da obra e não na forma. Então a forma não nos interessa diretamente, só nos interessa o conteúdo da obra. E, além disso, queria também voltar a dizer que não é completamente necessário que vocês leiam a obra. Embora vá haver aqui um resumo, por melhor que tenha sido feito, jamais será capaz de reproduzir a obra na sua amplitude. Então, por favor, leiam a obra. Nesse caso aqui trata-se de um livro fácil de ler, porque é um livro assim fininho. Vocês não precisam, né, qualquer manhã preguiçosa de outono, vocês leem a Divina Comédia. Então, esses encontros aqui aconteceram durante o ano inteiro. Alguns de vocês participaram de todos eles. A tia Cleusa, por exemplo, esteve em todos. O Matheus aqui é um dos campeões aqui de presença, tal. E há muitos de vocês que participaram em todos eles. Esse programa aqui só é possível porque ele conta com a contribuição do CODEP, que é a entidade que organiza na prática o programa aqui em Paranavaí. Eu tenho uma enorme felicidade de estar aqui hoje no dia do CODEP, sincera, embora isso tenha sido no dia do aniversário do CODEP, que é o dia do aniversário do Fórum de Paranavaí também, porque eu me sinto assim, irmanado profundamente no esforço do CODEP, que eu acompanho praticamente desde o início. Logo no início ali eu já passei a vir aqui, de modo que eu estou muito feliz com a coincidência da data e queria muito dizer a vocês que não há nenhum outro livro mais interessante para terminar um ano do que a Divina Comédia, porque nós estamos aí às vésperas do Natal e o Natal tem um significado extraordinário que, de certo modo, essa mercantilização da festa que ocorreu sobretudo nos últimos anos, tem nos impedido de enxergar. Em alguns países, como na Espanha, por exemplo, ninguém ganha presente dia 24 de dezembro. Os presentes são dados no dia de Reis, que é o 12º dia depois do Natal, né? O dia de Reis, 6 de janeiro. Então, com isso, se consegue que as pessoas tirem da cabeça a ideia do comércio e sejam realmente capazes de olhar para o Natal no seu significado mais amplo. Isso eu digo para vocês porque a Divina Comédia é a mais extraordinária, a mais importante de todas as interpretações do cristianismo que já foi feita, artisticamente. O cristianismo está no Novo Testamento, então é claro que o Novo Testamento é inigualável como fonte, né? Então, é melhor pegar logo o Novo Testamento para entender o cristianismo. Mas se vocês querem entender o cristianismo a partir de uma perspectiva artística literária, nenhuma outra obra é tão importante quanto a Divina Comédia. E eu preciso, então, antes da gente começar a ler aqui, entender a Divina Comédia, eu queria apenas relatar a vocês alguns dados biográficos sobre o Dante Alighieri, que vocês receberam aí uma cronologia que nós não vamos poder ler aqui, porque nós estamos aí sempre com pressão de tempo e já estamos meio atrasados. Então, eu vou fazer um resumo apenas dos pontos principais da vida de Dante Alighieri, para que nós possamos entender depois a história. E como vocês têm esse acordo comigo, esse acordo que já foi feito aqui há muito tempo, que é o acordo de que é proibido não entender. É dizer, não precisa concordar, mas entender é fundamental. Então eu sempre tenho a expectativa de que vocês cumpram o acordo levantando a mão e perguntando a hora que vocês tiverem dúvidas. Não deixem as dúvidas ficarem velhas, né? Porque às vezes elas perdem um momento, não tem mais utilidade de perguntar depois.
Mas vocês se dão conta de que houve um fenômeno impressionante? Quer dizer, no Império Romano, que é anterior à vinda de Jesus Cristo à Terra, no Império Romano, eles tinham um sistema social e tinham, assim, digamos, um sistema político muito diferente do nosso, porque no Império Romano havia todo oficial do exército romano, e Roma era um país bélico, né, era um país militar, então era uma sociedade militar, né? Então todo oficial do exército romano era também sacerdote. Mais ou menos tinha lá em casa, na casa de todo oficial tinha lá um altarzinho onde ele lá prestava homenagens lá a algum deus romano. Então no Império Romano não havia o problema que Jesus Cristo criou no mundo, que foi o tal do problema de dizer que algumas coisas eram de César, outras coisas eram de Deus. Porque no Império Romano, Deus e César estavam associados, mais ou menos, eram o mesmo interesse. Mas quando chega o cristianismo, Jesus Cristo então aparece e diz assim, ó, há coisas de César e há coisas de Deus. Deus manobrou para que Jesus Cristo viesse dentro do Império Romano, que o Israel onde Jesus Cristo nasceu era um país dominado pelos romanos, porque Deus espertamente, o que não se esperava menos dele, né, do que isso, né, Deus espertamente sabia que tinha que botar o cristianismo numa sociedade, num contexto social que permitisse que o cristianismo pudesse se tornar a religião oficial de uma grande potência militar. Então o fato de que os judeus eram dominados pelos romanos naquele momento era apenas conveniente para que os judeus recusaram o cristianismo como sendo digamos, uma tentativa indevida de Jesus como sendo um sujeito que não representava o Messias, que não era ele que era o Messias de verdade, e os judeus abandonam o cristianismo para a criação de uma nova religião, que no início era uma dissidência do judaísmo, e que na medida em que o Império Romano foi se tornando capaz de sediar essa nova religião, o cristianismo passou a ser uma religião coletiva muito maior do que ele seria se tivesse ficado apenas no âmbito dos judeus. Tanto é que logo depois, no ano 70, depois do ano 100 e alguma coisa, os judeus então vão para a diáspora de novo, dissolve o Estado de Israel, né, o país de Israel na época, e os judeus ficarão então sem país até 1948, quando houve aí a recuperação de Israel. Mas o que interessa é que o cristianismo acabou sendo a religião do Império Romano, aos poucos foi sendo isso, e o Império Romano, no entanto, não era eterno, e ele foi sendo destruído por aquelas invasões bárbaras, pelos seus próprios problemas, e chegou numa hora que o Império Romano foi se dissolvendo. E o que é que significava isso? Significava que antes, quando o Império Romano era forte e poderoso, os nobres romanos moravam em Roma, e Roma foi uma cidade grande na sua época, alguma coisa como 1 milhão de habitantes, e os nobres romanos moravam em Roma e tinham propriedades rurais no resto da Europa, onde havia Império Romano. Eles iam lá uma vez por ano só para pegar lá o dinheiro da colheita, e não se importavam com isso, porque o exército romano defendia as propriedades todas de todos daqueles nobres que moravam em Roma. Mas com o enfraquecimento do Império Romano, o que foi acontecendo é que o exército romano, na medida em que Roma foi decaindo, não era mais capaz de proteger as propriedades dos romanos. Então, qual era o único jeito do sujeito ter uma propriedade com a qual ele pudesse contar? Ele tinha que morar lá na propriedade, montar um pequeno exército e ficar mandando naquele pedaço lá de terra lá com unhas e dentes, se quiser ele defender aquilo militarmente. E é por isso que quando todos os proprietários romanos foram fazendo isso, a Europa, que era um império só, foi se fragmentando em pedacinhos e fazendo esse negócio que se chama de feudalismo. Feudalismo é essa fragmentação do Império Romano, porque agora os proprietários de terras só conseguiam protegê-las se fossem morar lá e se as defendessem com a força das armas. Pois foi essa a origem da Idade Média. Essa Idade Média que vocês imaginam assim,
aquele barãozinho lá, aquele conde que tem um exército, e eles então brigam com o vizinho. Aquilo é a situação pós-Império Romano. Mas percebam que, apesar de ter fragmentado em muitos pedacinhos, de fazer um mosaico, aquele império virou um mosaico cheio de pedacinhos. Apesar disso, os europeus queriam recuperar o Império Romano, queriam fazer um outro império. E a primeira tentativa de fazer um outro império foi feita no dia de Natal, 25 de dezembro do ano de 800. Nunca mais vocês vão esquecer essa data, porque é inesquecível. No dia de Natal, em 25 de dezembro do ano 800 redondo, um bárbaro francês chamado Carlos Magno assumiu, foi coroado o primeiro imperador do primeiro império que tentava substituir o Império Romano. Mas havia uma diferença entre esse império do Carlos Magno, que não durou muito tempo, mas foi a primeira tentativa, e o Império Romano. Porque no Império Romano não havia problema entre o poder espiritual e o poder temporal. Vocês entendem o que é poder temporal? O poder temporal é o poder do tempo, portanto do mundo real, esse mundo em que nós vivemos aqui. Porque, como disse para vocês, os romanos tinham transformado a religião romana numa religião do exército, então não havia nenhum problema. Mas quando chega na época do Carlos Magno, no ano 800, muito tempo depois da queda do Império Romano, 400 anos depois, ou um pouco menos, o problema é o seguinte, né? Agora, alguém tinha dito que era Jesus, que havia coisas que eram de Deus e coisas que eram de César. Quer dizer, havia coisas do poder espiritual que não eram coincidentes com o poder temporal. E aí, então, como é que resolvia o problema agora? Agora não havia uma coincidência. E então, para tentar resolver essa situação nova, o Império de Carlos Magno, o reino de Carlos Magno, e depois todos os que tentaram sucedê-lo durante a Idade Média, descobriu que o jeito de lutar com essa situação era você criar uma sociedade em que havia alguém que cuidava do império espiritual, esse alguém era a igreja, o clero, o papa, o padre, enfim, o que for. Abaixo desse alguém que cuida do espírito havia o príncipe, o governante, o conde, o barão, enfim, o que fosse, o que mandava na política. Um pouquinho abaixo havia os sujeitos que estavam associados à produção de coisas, ou seja, artesãos, etc. E abaixo de todo mundo o povo. Mas o mais importante nesse modelo é que nesse modelo o poder de César e o poder de Deus estão separados, não estão unificados como era no Império Romano. Então, por esse modelo, o príncipe, né, o César, ou seja, o governante, o poder temporal, toda vez que vai inventar alguma coisa, tem que pedir licença para o padre, ou para o papa, ou para o bispo, não é isso? E esse sistema que foi inventado, então, foi todo o sistema social que valeu para a Idade Média, que vai aí do ano 800, mais ou menos, até o ano de 1314. Então, vamos chamar aqui os limites da Idade Média em 800 depois de Cristo, até 1314, ou seja, 500 anos depois disso. Durante esse tempo todo, a Europa foi governada por um sistema desse jeito. Havia ali quem mandasse nas almas, que era a Igreja Católica, e só havia Igreja Católica nessa época. Havia quem mandava nos homens, que eram os príncipes, os governantes. Havia quem cuidava da produção e os outros que obedeciam, esses três que vinham antes. Essa era a estrutura social da Idade Média, que corresponde exatamente àquilo que os hindus chamam da estrutura das castas. É exatamente o mesmo sistema de governo, exatamente igual. E durante esse tempo todo, então, houve várias tentativas de se criar uma sociedade nova, que era a sociedade medieval, que era a sociedade que tinha subordinado o poder político, o poder militar, ao poder da igreja, o poder dos padres. Pois este modelo de vida política e econômica e vida espiritual medieval, que foi, assim com toda clareza, o principal entre o ano 800 e o ano 1314, no tempo em que Dante Alighieri nasce, começa a entrar em crise.
Então Dante Alighieri começa a participar da sua vida, né? A vida de Dante Alighieri é uma vida de lutar politicamente, de viver dentro de um contexto de crise, que é a mudança desse jeito de fazer as coisas. Por que que teve que mudar? Porque um sistema como esse que eu falei deixa sempre o governante na mão do padre, e os governantes não gostam dessa ideia. Então o que foi acontecendo? Os governantes foram sempre tentando arrumar uma maneira de dispensar a intermediação do padre, mas eles não podem dizer, os governantes não podiam dizer que eles iam dispensar Deus, eles só queriam dispensar o padre, mas não Deus. Então o que fazem os governantes? Eles inventam esse negócio chamado absolutismo, em que o governante fala assim: não, olha, eu continuo subordinado a Deus, só que em vez de falar com o padre, em vez de falar com Deus pelo padre, eu falo direto. E essa era a ideia que tinha os governantes europeus, que não aguentavam mais aqueles 500 anos em que o padre é que mandava, eles não mandavam. Olha, se vocês quiserem saber a minha opinião, era muito melhor quando o padre mandava, mas muito melhor, porque o governante sentia-se proibido de fazer o que bem entendesse. Por exemplo, a gente fala mal da Idade Média, né? Mas quando foi que na Idade Média alguém inventou a ideia de serviço militar obrigatório? Nunca ninguém teve a cara de pau de fazer isso. Se o sujeito queria brigar com o vizinho, pô, ele bota uma placa assim: procura-se soldados. E aí quem quiser dar tiro no vizinho aparece e recebe um salário. Então, durante a Idade Média, da qual nós falamos tão mal, havia ali algumas práticas de proteção às pessoas que hoje em dia nós não temos. Hoje em dia nós não temos de modo nenhum. Então a Idade Média tinha muitas vantagens, muitas virtudes, mas o sistema da Idade Média começa a não dar mais certo, porque os governantes não querem ser subordinados ao padre, ao papa. E então vai indo aqui, e dali, quando chega em 1314, um sujeito muito mau, chamado Filipe IV o Belo, que nem sei porque que chama o Belo, o verdadeiro traste, né? Esse Filipe IV o Belo resolveu então derrubar a igreja, perseguindo os templários. Em 1314 foi o ano em que os templários foram queimados lá na França. O Jacques de Molay, que era o principal templário, e os seus demais companheiros foram queimados numa demonstração pública de que o poder político, o poder temporal, havia tomado o poder das mãos da igreja. E a partir daí então não há mais essa subordinação do governante ao poder espiritual. Essa situação, obviamente, teve vantagens e desvantagens. Nós não vamos discutir isso aqui, porque nós temos que ver a Divina Comédia. Eu só estou com isso querendo mostrar para vocês o tipo de vida, o tipo de situação que havia quando Dante Alighieri nasce em 1265. Em 1265 nasce em Florença um menino chamado Durante. Na verdade o nome dele era Durante, e depois virou Dante Alighieri. Ele era filho de um homem meio empobrecido, que vivia assim de prestar dinheiro, e esse Dante Alighieri teve logo na infância dele um acontecimento que marcou toda a vida dele, que foi o encontro com uma menina de 9 anos, ele tinha uns 12, ela tinha 9, chamada Beatriz. Uma menina de 12 anos que conhece uma menina de 9 e fica fascinado por aquela menina, e passará o resto da vida então fantasiando. Eles nunca se falaram, provavelmente, porque mais tarde a Beatriz casa com outro homem e ela morre bem precocemente, morre assim com 20 e poucos anos. E eles nunca se falaram, provavelmente, ou se falaram, trocaram algumas palavras, não namoraram, muito menos ficaram em qualquer critério que vocês possam imaginar. E o Dante Alighieri então, né, se apaixonou por essa menina, a Beatriz, e durante todo o resto da vida dele ele guardou uma lembrança disso. Mas o mundo em que o Dante Alighieri estava vivendo naquele momento era um mundo desta troca de modelo, quer dizer, era um mundo em que estava acontecendo essa modificação extraordinária no modo como a Europa era governada. E aí
quando acontece uma coisa dessa, uma modificação desse tamanho, é natural que existam então opiniões favoráveis para um lado e para outro. Então o mundo que Dante Alighieri vivia era um mundo que não sabia o que fazer, se mantinha o sistema velho, o sistema em que o poder espiritual estava acima do poder temporal, o poder do príncipe, né? Ou se haveria um mundo novo aí, em que haveria então finalmente uma monarquia plena. Era esse o mundo que Dante vivia. Dante morava em Florença. Na época em que Dante existiu, não havia Itália. A Itália não existia ainda. O que havia era cidades que se governavam sozinhas. Não havia um negócio chamado Itália. Cada cidade se governava sozinha, e essas cidades aí então tinham lá suas próprias regras, sua própria justiça, tinham seu próprio método de governo, e que não era igual ao governo da cidade ao lado. Mas isso era assim que era naquela época. Não havia também a língua chamada italiano. Tanto é que se diz, costuma-se dizer, que foi Dante quem criou o italiano moderno, porque cada cidade falava de uma língua diferente, variações do que nós chamamos hoje de italiano. E o Dante Alighieri pegou o dialeto que se falava em Florença, a língua de Florença, e ao escrever a Divina Comédia nesta língua, naquela época era difícil que fizessem isso, de modo geral escreviam as coisas importantes em latim, mas ao escrever esse livro aqui em florentino, que é a língua lá de Florença, né? Florença é uma cidade da Itália, muito importante pela sua história. Todo mundo adora a Florença, menos o Edmundo. O Edmundo foi para Florença jogar lá na Fiorentina e testou. Disse assim que lá, por que você não gostou de Florença? Falou assim, não tem praia e só tem coisa velha. Entendeu? Aí ele não gostou de Florença por causa disso, porque não tinha praia e só tinha coisa velha, né? Então, mas aí é o Edmundo, né? Dá tempo que dar uma desculpa, porque trata-se finalmente de um animal, no sentido né, simbólico da palavra. A Florença é um encanto, uma coisa maravilhosa, lindíssima, os melhores sorvetes da face da terra, né? E Florença, então, Dante nasceu lá, e ele pegou esta língua que falava em Florença, e ao escrever uma obra desse tamanho, com essa é a maior obra em língua italiana já escrita, e ele transformou o dialeto de Florença na língua oficial da Itália. Ainda continuam os dialetos, mas o dialeto, a língua chamada italiano é o florentino moderno, né, que é um pouquinho diferente, mas é muito próximo. Pois não? Acontece e fica restrito isso naquela região, e fica aquela região denominada que acontece no Vaticano, Roma, quando que acontece esse encurtamento todo, né? Porque era uma abrangência grande. O Império Romano acaba em 400 e há um momento em que os bárbaros, né, os godos, tomam o poder. Quer dizer, o último imperador romano entrega o poder para o primeiro imperador godo, que é 400 e alguma coisa. A partir disso, o Império Romano já está muito inviabilizado, não vai mais acontecer nada, e ele então, de 400 a 800, ele só vai se dispersando, vai quebrando, tá? Então aqueles godos descem, os godos, aqueles bárbaros, eles não impõem a sua cultura a Roma, porque Roma estava muito à frente. Então os godos é que se romanizam. E alguns godos foram extremamente cultos e dignos, melhores que os imperadores romanos. Mas estava inviável, né? Estava inviável. Enquanto acontece isso, a Igreja Católica vai se fortalecendo, porque na medida em que vai evoluindo o catolicismo, ele vai até que chega uma hora e ele se torna a religião oficial do Império Romano. O catolicismo não é que foi religião oficial, começou como sendo autorizado. Não podia ninguém reclamar do catolicismo. E depois, mais tarde, ele se torna a religião oficial dos governos todos, porque a Europa se cristianizou, virou cristã. Então é um processo que não tem muita data, mas vai acontecendo. O que é importante se entender é que em 800 só é que se faz a primeira tentativa de unificação daquela fragmentação. Estava tudo fragmentado, só em 800 é que tenta se fazer isso,
que é o tal do Império do Carlos Magno. Ele só dura 2 gerações, porque o filho de Carlos Magno, quando morre, antes de morrer, ele divide, em vez de unificar, ele divide o império pelos 4 filhos e reparte tudo de volta. Aí então o que acontece? Aí os franceses, que são os francos, Carlos Magno era franco, saem da jogada e entram os alemães. E aí começa o Sacro Império Romano, que é a tentativa teutônica, né? Porque os franceses e alemães são primos. A gente nunca deve fazer essa confusão. Os franceses, pelo fato de falarem uma língua latina, não são latinos como são os italianos. Os franceses são um povo bárbaro, é um povo franco. Então a tentativa alemã também não dá certo. Mas mais ou menos durante todos esses anos vai se tentando manter uma sociedade baseada no poder espiritual, que é aquela chave dourada que o Papa tem na roupa. O poder temporal subordinado a ele. O poder temporal é essencialmente o poder do príncipe, mas o Papa também tem uma chave de prata, e a chave de prata significa que ele tem autoridade sobre o príncipe. E os príncipes sabiam que tinham que obedecer o Papa, porque se o Papa excomungasse um príncipe, ninguém mais dava importância para ele. E durante toda a Idade Média, os príncipes se comportaram mais ou menos. Claro, quando tinha um Papa ruim, era pior. Mas, de certo modo, durante a média do tempo, o poder espiritual controlava a brutalidade do poder temporal. O poder espiritual tinha a capacidade de interferência. E isso vai até 1314, quando Filipe o Belo, que a França sempre foi o país mais avançado da Europa, o Filipe IV o Belo, tenta então destruir essa situação e criar a ideia de que é o príncipe quem manda e que os pares só têm importância para os indivíduos separadamente. E ele de fato faz isso e irá criar então os absolutismos todos, que irão dar origem aos estados modernos. Então em 1500 por aí, que é 1492, é o que o livro de história costuma chamar de início da modernidade, né? Mas está errado rigorosamente, porque 1492 é o início das nacionalidades, mais do que da final da Idade Média. E o nosso mundo europeu, de onde nós somos derivados, né, a Europa, ela durante um tempão criou uma fórmula de vida chamada Idade Média, que é a fórmula de vida que o Dante Alighieri vai nos contar como é na Divina Comédia. Mas quando Dante está vivo, né, na vida de Dante, ele está naquela dúvida terrível sobre o que fazer, porque há brigas e lutas e há mortes envolvidas nesse negócio de saber que quem manda é o poder do Papa ou é o poder do Imperador. Então havia uma luta, e essa luta, no caso de Dante, lá em Florença, e não só em Florença, mas no resto do que chama-se hoje de Itália, ela é representada pela polêmica entre os gibelinos e os guelfos. O que eram os gibelinos e os guelfos? Eram 2 grupos, né? Os gibelinos e os guelfos. Os gibelinos eram partidários de que o poder devia ir para o príncipe, e os guelfos eram partidários de que o poder deveria ir para o Papa. E começa a ver em cada cidade da Itália luta, mas quando eu digo luta, eu não estou falando metaforicamente, estou falando de briga mesmo, de se matarem. 2 grupos partidários, cada um de um lado, brigando assim de morrer dezenas de pessoas numa briga daquelas. E finalmente lá em Florença, depois de muita briga, ganham os guelfos. O Dante é um guelfo, ele é de uma família guelfa. As famílias eram guelfas ou gibelinas. Quer dizer, a família de Dante era partidária do poder papal. Mas aí, como o mundo não é perfeito, né, entre os guelfos começa a haver uma outra polêmica, que era mais ou menos assim. Bom, tá certo, os guelfos apoiam o Papa, mas quanto poder o Papa tem que ter sobre nós? Muito ou pouco? E aí então, nessa nova guerra, essa nova briga, foi entre os tais os guelfos negros e os guelfos brancos. E é esta a confusão em que Dante se mete. Então veja, nessa altura do campeonato, Dante tinha 35 anos, portanto estava mais ou menos assim, entrando na vida adulta, e o Dante era casado, tinha lá 4 filhos ou 5 filhos, e começa a haver esta briga entre guelfos brancos e guelfos negros, e ele então comete um erro fatal. Ele vai para Roma para pedir a intermediação do Papa Bonifácio VIII,
que era inimigo do Papa Bonifácio VIII, era inimigo do Filipe IV Belo, aquele monstro. Tá? E o Papa Bonifácio VIII já tinha tomado o lado dos guelfos negros, porque o Dante era guelfo branco. Então o que é que faz o Papa? O Papa segura o Dante lá em Roma, enrolando lá para ter com ele aquela reunião, e enquanto ele está segurando o Dante em Roma, o Papa manda um outro fulano ir até a Florença e dizimar os guelfos brancos. E todos os guelfos brancos mais importantes são mortos, e o Dante então é condenado ao exílio perpétuo. E ele não consegue nunca mais voltar para Florença, ou seja, na metade da vida ele está expulso da sua terra e passa a viver o resto dos seus dias indo de casa em casa, nunca assim, não morava embaixo da ponte, mas vivia de favor, assim, com conhecido aqui, 6 meses, depois mudava lá para outra cidade, vivia lá mais 3 anos na outra cidade. Ele passou o resto da vida sem voltar para Florença, tanto é que nem mesmo o corpo de Dante Alighieri está em Florença. O corpo de Dante Alighieri está em Ravenna, embora exista lá em Florença um túmulo, é um túmulo sem vazio, não tem ninguém enterrado lá. É um túmulo apenas assim de fachada, porque Dante não foi enterrado em Florença, porque nem depois de morto ele voltou para sua terra. E aí vocês veem a situação então. Olha, vamos fazer um resumo para começar a ler a obra. Dante Alighieri tem 35 anos, tem família, mas não pode ver. Tinha propriedades, mas as perdeu. Era político em Florença, mas não pode voltar para Florença nunca mais. Ele, portanto, está com a vida acabada, né? Não tem mais viabilidade pessoal nenhuma. E esse homem, então, que está exilado agora para o resto da sua vida, ele vai morando na Itália, na casa de um e no outro, e vai, então, escrevendo ao longo do caminho uma obra chamada Divina Comédia, que é essa obra que cujo resumo nós vamos ler agora. O que a Divina Comédia retrata? A Divina Comédia retrata a cosmovisão cristã. Como é que a Idade Média, que é esse período que vai de 800 até 1314, né, como é que esse período do mundo enxergava a vida humana. Esse livro que está aqui é a mais extraordinária das descrições do modo de ser e pensar do cristianismo, que era a base da Idade Média. Porque se na Idade Média havia uma subordinação do poder do príncipe ao poder do Papa, significa que a Idade Média era uma sociedade baseada no cristianismo. A Idade Média era uma sociedade cristã, como depois nunca mais foi possível ter. Hoje não é, né? Hoje o Estado declara-se laico, o Estado declara-se indiferente às questões religiosas, mas na Idade Média não era assim. Quer dizer, havia uma clara subordinação do governo aos princípios do cristianismo, que naquela época eram todos católicos, porque essas seitas protestantes só vão aparecer no mundo lá por 1500, 1400 e pouco. Então na Idade Média só tinha cristianismo, só tinha catolicismo, só catolicismo. Vocês estão acompanhando isso, pessoal? Então, enquanto o Dante está escrevendo isso, estão acontecendo as maiores encrencas em todas as cidades europeias, sobretudo da Itália, para saber quem é a facção política que ia governar. Aquela mais ligada ao príncipe, e no caso o príncipe quem é? É o imperador do Império Germânico Romano, que substituiu Carlos Magno. Ou aqueles que achavam que tinham que ser governados pelo poder papal de Roma. Esse era o mundo que Dante Alighieri, no qual ele viveu. E ele então escreverá a sua grande obra, a Divina Comédia, mais ou menos considerando todos esses elementos. Então, o que o Dante Alighieri nos diz numa outra obra, diz assim, olha, todo livro pode ser compreendido sobre 4 aspectos diferentes. 4 aspectos. Primeiro é o aspecto literário, que é esse da gente ler a história e entender a história e gostar dela, achar que ela é bem escrita. Segundo aspecto, o aspecto político-econômico, político-social, perdão. Esse aspecto é o aspecto que nós vamos ver aqui,
quando a gente nos dermos conta de que existem aqui elementos, várias questões aqui ligadas à política da época e tal. O terceiro aspecto é o aspecto teológico-filosófico. Esse é o mais importante de todos para nós aqui, porque nós vamos entender a cosmovisão cristã, portanto, o aspecto teológico-filosófico é o que mais interessa. E há um quarto aspecto, que é o aspecto iniciático, o aspecto esotérico, que no caso de Dante é muito interessante, mas nós não vamos lidar com esse assunto aqui, porque nós não temos absolutamente capacidade aqui de tempo de fazer isso. Mas o Dante dizia que são esses quatro aspectos. Ele escreveu uma obra que tem três grandes partes: o inferno, o purgatório e o paraíso. A história que Dante nos conta, e essa tradução que nós temos aqui é considerada a melhor tradução brasileira, embora existam outras com méritos também, mas essa aqui que nós vamos usar é considerada a melhor delas. É uma tradução feita na década de 50 pelo Cristiano Martins, que foi chefe de gabinete do presidente Juscelino Kubitschek. É uma tradução muito bem feita, muito bonita, às vezes um pouco poética, mas vocês vão gostar muito dela. Então, como é que é a história de Dante? Bom, a história de Dante é assim, tá? Começa lá no início dos tempos, quando Deus criou o homem. Então, a história que nós vamos ler é bem antiga, né? Porque quando Deus criou o homem, Deus tinha os anjos que o acompanhavam. E um belo dia, Deus criou os homens. E a pergunta de por que é que Deus criou os homens é uma pergunta muito interessante, né? Por que é que Deus teria nos criado? Eu acho, estou convencido que Deus nos criou porque Deus estava louco para aparecer alguém que dissesse assim: mas que maravilha é a obra de Deus. E se vocês quiserem saber um truque índio para ir para o céu, é só você ficar o tempo todo achando que a obra de Deus é uma maravilha. Pode acreditar que dá certo, tá? Deus criou os seres humanos e e prometeu aos seres humanos que uma vez que eles fossem criados, eles iriam ter, depois de viver na Terra, iriam ter conhecimentos extraordinários que talvez apenas os anjos tivessem. E um grupo de anjos ficou muito infeliz com essa promessa, porque ficou enciumado com a promessa que Deus fez ao homem, e liderados pelo anjo mais importante que havia, que era Lúcifer, então os anjos, um grupo de anjos rebelou-se contra Deus, e esse grupo de anjos foi derrotado numa luta que houve nos céus. E Lúcifer, o líder dessa rebelião, ao ser derrotado por Deus e pelos anjos aliados a Deus, caiu sobre a terra. E caiu sobre a terra com tamanha violência que fez um buraco tão grande, mas tão grande, que foi até o centro da terra. E Lúcifer, então, caído no centro da terra, ficou entalado no centro da terra, num rio de água gelada chamado Cocyto. No inferno tem 4 rios. Esse onde Lúcifer está entalado chama-se Cocyto, é o rio que fica no centro da terra. E ficou lá entaladão, né, preso lá no centro da terra. E a terra toda que saiu, toda aquela terra que saiu daquela queda, né, quando caiu, fez aquele buracão, essa terra toda confluiu para o outro lado do mundo e fez um monte. Esse monte é o monte onde fica o purgatório. E esse monte do purgatório, no seu topo, tem o paraíso terrestre, onde Adão e Eva moravam antes de terem feito a besteira de comer o fruto proibido. Então, não sei se vocês compreenderam, se tivesse aqui um quadrinho, até fazer um desenho, mas é simples, ó. É bem fácil de entender. Lúcifer caiu sobre a terra e fez um buracão. Esse cone que foi cavado com a queda de Lúcifer é o inferno. Lúcifer ficou lá no meio do inferno, preso lá no meio lá do inferno, até a cintura, no rio congelante, chamado Cocyto. E aquele material que saiu daquele buraco foi para o outro lado, saiu do outro lado do mundo, né? Bateu aqui, saiu do outro lado, fazendo um monte. E esse monte chama-se Monte do Purgatório, e em cima desse Monte do Purgatório foi que Deus criou aí então o paraíso, para onde ele botou Adão e Eva para morar. Então, se vocês olharem para o globo terrestre, do lado, né, de longe, vocês veem um cone que sai debaixo de Jerusalém,
onde foi que Lúcifer bateu na terra? Sobre Jerusalém, bem onde está Jerusalém. Então esse cone vai até o centro da terra, lá está o diabo preso, e do outro lado de Jerusalém, no hemisfério sul, mas isso deve ser aqui mais ou menos onde fica, sei lá o que, algum pedaço da Austrália, alguma coisa assim, ficou então um monte com a mesma quantidade de terra que havia no buraco que foi feito, onde fica o purgatório, e em cima desse purgatório, em cima desse monte, então você tem o paraíso terrestre, onde Deus colocou Adão e Eva para morar, e não deu muito certo, né? Logo em seguida deu tudo errado. Que tal? Entenderam a geografia disso? Está mais ou menos claro isso? Ficou clara a geografia? Muito bem. Então o que acontece com Dante? Dante encontra-se aos 35 anos numa enorme crise pessoal, no meio do caminho da sua vida, diz ele, né? No meio de uma grande crise pessoal, e Dante então é salvo por um poeta latino chamado Virgílio. Virgílio é o autor do poema chamado Eneida. A Eneida é a história de um sujeito chamado Enéas, que saiu lá do cerco de Troia e teria fundado Roma. E esse poeta latino, que existiu 1.300 anos antes de Cristo, morreu 1.300 anos antes de 1.300 anos antes de Dante, né? Ele quase conheceu Jesus Cristo. Ele morreu, o Virgílio morreu um pouquinho antes, morreu em 70 mais ou menos, antes de Cristo, quer dizer, um pouquinho antes de Cristo ter nascido. E então esse poeta latino, Virgílio, né, chega para Dante e fala assim: olha, me mandaram salvar você aqui. Mas quem mandou? Ah, uma mulher santa. E adivinha quem era a mulher santa? Beatriz, aquela moça que ele cultivava como sendo, né, o amor da sua vida, a pessoa mais importante da sua vida, mandou salvá-lo. E aí então Dante diz assim: olha, o Virgílio, para poder salvar você, ela mandou não salvar você, mas mandou que eu fizesse com você uma excursão para ir conhecer Deus. Mas como é que faz para conhecer Deus? Tem de descer aquele abismo chamado inferno, passar pelo diabo que está lá no fundo, subir tudo de volta pelo outro lado, e do outro lado você sai na montanha do purgatório. Aí tem que subir o purgatório, ir até o topo do monte do purgatório, e daí para cima viajar até os céus onde está Deus. E é isso que Virgílio propõe fazer com Dante. Ele não gosta nada da ideia, porque a ideia de passar pelo inferno não pareceu a Dante uma boa ideia, assim, em princípio, né? Então ele, na verdade, passa metade da história morrendo de medo. Mas depois, quando ele fica sabendo que foi a Beatriz quem mandou que Virgílio fizesse isso, aí ele concorda finalmente em acompanhar Virgílio nessa peregrinação pelos infernos, pelo purgatório e pelos céus. Que tal? Vamos lá então? Vocês estão felizes até agora? Alguma coisa que não está clara? Eu queria aqui convocar para ajudar nesse processo a Inês, tá? Que é a leitora oficial aqui do nosso programa. Hoje que o marido dela não está aí, então vocês não sabem o que eu vou elogiá-la aqui e falar bem da Inês, porque estando aqui então, né, com essa garantia de que eu não terei que duelar amanhã de manhã ali no parque de exposições ali com floretes às 6 horas da manhã, né, com o marido dela, então eu fico assim completamente seguro. Não é isso, Inês? Tá bom. Muito bem. Então vamos lá. Então a gente vai ler aqui a história e de vez em quando a gente vai ler uns trechos do poema para a gente deixar a coisa mais interessante, tá? O poema é maravilhoso, mas é escrito em poesia, então é uma coisa assim que dá algum trabalho para ler, mas não tem problema. Lembre que esse livro aqui foi escrito mais ou menos entre o ano 1300 e o ano 1321, que é quando Dante morre. Não esqueçam, por favor, de uma coisa importante. A história está sendo contada, ele escreve o livro entre 1306 e 1321, mas a história ele diz que aconteceu em 1300.
teria acontecido no ano de 1300 exatamente, essa excursão de Dante aos infernos, ao purgatório e ao paraíso. Tá certo? Então, vamos lá. Eu começo aqui lendo essa pequena introdução. Então tem ali, ó, a Divina Comédia. Também lembrar que quando Dante escreveu esse livro não chamava Divina, chamava só Comédia. E é preciso que vocês lembrem sempre que nessa época ninguém usava a expressão comédia no sentido moderno. Hoje em dia comédia parece uma coisa assim para a gente dar risada, mas aqui não tem nada de engraçado. Por quê? Porque comédia na época na Idade Média era o conceito de comédia de Aristóteles. E o que é o conceito de comédia de Aristóteles? É o conceito de que comédia é aquela situação onde as coisas acabam bem. Isso é comédia para Aristóteles. Então, Dante não escreveu comédia nenhuma. Então, veja, não é nem comédia nem divina, porque quando Dante escreveu a obra era só comédia, no sentido que não é moderno. E depois, divina, quem colocou esse nome divina foi o Boccaccio, alguns anos depois, mas Dante nunca chamou essa obra de Divina Comédia. Para Dante, a obra chamava-se comédia, apenas comédia. Feito isso, feito esses esclarecimentos, vamos lá então. A Divina Comédia, Dante Alighieri, 1265, é a data de nascimento, 1321 a morte. A viagem de Dante começa na Quinta-feira Santa do ano de 1300 e termina na Quinta-feira de Cinzas, que é a seguinte, tá? Não se preocupe com esse de cinzas, seguinte. O seu início coincide com o equinócio da primavera sob lua cheia. Vocês sabem que a Páscoa muda de data todo ano, e o Carnaval também, porque a Páscoa é uma data comemorada em função do equinócio. Então todos os anos tem um cálculo diferente. Entenderam? Por que a Páscoa muda de data todo ano? Porque ela é a data do equinócio. O equinócio é aquele dia em que o dia e a noite, aquele momento em que o dia e a noite têm o mesmo tamanho. Ou seja, é a marcação da estação, da mudança entre primavera e verão. Porque no hemisfério norte, não é isso? Começa o verão, aqui começa o inverno, né? Então, o equinócio de primavera, quando começa a primavera, aqui nesse caso, né? Está sob lua cheia. Estava lua cheia e era equinócio de primavera. Dante teria 35 anos, então estaria no mezzo del cammino de nostra vita, italiano, no metade do caminho da nossa vida. Supondo que alguém durasse 70 anos, então com 35 anos você está no meio do caminho da vida. Não é isso? A obra divide-se em 3 partes: inferno, purgatório e paraíso. Cada uma delas tem 33 cantos. O inverno não, o inverno tem 34. Portanto, ao todo são 100 cantos. E o inverno tem um a mais. O inferno, né? Muito bem. Compostos em terceiros: 1, 3, 2, 4. Quer dizer, o primeiro verso rima com o terceiro, o segundo com o quarto com o sexto, o quinto com o sétimo, etc. A obra teria sido escrita ao longo de muitos anos, provavelmente entre 1308 e 1321, ano da sua morte. Chamada originalmente de comédia, no sentido antigo, aristotélico, foi-lhe acrescido o adjetivo divina por Boccaccio em 1355. Dante Alighieri, na obra O Banquete, diz que uma obra pode ser lida em 4 sentidos: o literal, o filosófico-teológico, o político-social e o metafísico-iniciático. Essa abundância de leituras aplica-se à Divina Comédia, talvez como a nenhuma outra obra. O que significa isso, em outras palavras, é o seguinte: a Divina Comédia é uma obra para ler a vida inteira. O Otto Maria Carpo, que foi o sujeito mais inteligente que já teve aqui, o maior intelectual de todos os tempos no Brasil, foi o Otto Maria Carpo. E o Otto Maria Carpo lia a Divina Comédia todos os anos. Então era uma espécie de obrigação. Todo ano ele lia, não porque ele quisesse ler a mesma coisa, mas porque cada leitura nova faz você descobrir coisas incríveis sobre a obra que você não tinha percebido até então. E é isso que nós vamos ler agora. Então vamos ler agora um resumo da obra que a Inês aqui vai brilhantemente nos ajudar a fazer. Então, Inês, quer começar, por favor? A não ser que alguém tenha alguma dúvida até agora. Nenhuma. Então, continuamos. Arquitetura do mundo extraterreno. Sob a crosta terrestre abre-se no hemisfério boreal, precisamente debaixo de Jerusalém, uma profunda depressão em forma de cone, criada pela queda de Lúcifer, o anjo rebelde,
que se acha cravado no fundo do abismo que vai até o centro da Terra. O hemisfério boreal é o hemisfério norte. O hemisfério nosso aqui é o hemisfério austral. Tá? Então o hemisfério sul é austral e o norte é boreal. Então esse buracão que foi feito com a queda do diabo está sobre a cidade de Jerusalém, que é no hemisfério norte. Do outro lado, em algum lugar na Austrália, né, mais ou menos, está o Monte do Purgatório. Muito bem, continuamos. As terras que saltaram durante a queda do anjo confluíram no hemisfério austral, formando uma ilha constituída por uma montanha cônica, no cimo da qual está colocado o paraíso terrestre, exatamente nos antípodas, portanto, de Jerusalém, e na fronteira extrema do mundo da matéria. Porque antípoda significa no lado oposto. Então, o monte está do lado oposto a Jerusalém, e no alto do monte, quando acaba o paraíso terrestre, começa o céu. Por isso que ele está na fronteira da matéria. A matéria é até o paraíso, daí para frente já não é mais matéria. Olha, pessoal, queria sempre lembrá-los que, de acordo com as regras de boa leitura, a condição para você entender um livro de ficção é você acreditar piamente que tudo isso é verdade. Não adianta ficar discutindo com o livro, tá? Achando que imagine, ver quanto que trabalho que daria para fazer um buraco desse tamanho. Essa argumentação completamente sem cabimento. É a mesma coisa que você ir ao cinema e ficar discutindo lá o Batman e o James Bond. Tem agora, né? Entendeu? Não é assim que faz. Então eu tenho que acreditar que isso tudo é verdade, senão vocês não vão entender a obra. Tá? Muito bem, continuamos. Na depressão que se abisma em 9 círculos concêntricos está situado o inferno. Os condenados estão disseminados nestes círculos de acordo com a gravidade dos pecados. E o pecado é tanto mais grave quanto mais violou o pecador o que o tem em si de divino. Ou seja, há uma hierarquia entre os pecados. Em todos os pecados estão hierarquizados. Por exemplo, há uma hierarquia entre os pecados capitais. O pecado capital pior de todos, ou seja, aquele em que você fica mais perto do diabo, é a soberba. E o pecado capital menos grave é a luxúria. Essa classificação está na Divina Comédia, mas percebam que ela não é de autoria de Dante, ela é um consenso da igreja na época de Dante. Então há uma hierarquia dos pecados. Você não pode dar... Um sujeito que comeu 5 hambúrgueres a mais, um glutão, não pode ter a mesma gravidade de um fulano que acha que é Deus, que se coloca na postura de Deus. É muito diferente, não é? Então os pecados que são punidos em 9 círculos, há 9 círculos no inferno, e vocês verão quais são esses círculos. Eles são punidos de acordo com a sua gravidade relativa. Quanto mais para cima, mais leve é o pecado. Quanto mais para baixo, mais grave é o pecado. Não é? Justo, né? Justo. No purgatório é o contrário, porque no purgatório é assim: quanto mais grave o pecado, mais distante você está de Deus, portanto mais baixo você está. No purgatório inverte, os pecados vão, na medida que sobe o purgatório, vão ficando cada vez mais leves. Então o pecado pior no purgatório é o que está mais embaixo, e o menos grave é o que está mais em cima. E no inferno é o contrário. No inferno, quanto mais perto da superfície, o pecado é menor, e quanto mais perto do diabo, o pecado é maior. Tá? Continuamos. Qualquer dúvida, por favor, interrompam, que eu explico. Nesse negócio de inferno eu sou especialista. Entendeu? Vamos lá, então. Sobre a montanha cônica do hemisfério austral está situado o purgatório. Nele, as almas estão distribuídas sobre terraços que se escavam no flanco do monte. Imagine um monte com 7 terraços, assim, em volta. São os 7 pecados capitais. Mas também ali há 9, então 7 pecados capitais, mas há 2 outros círculos que ele vai explicar em seguida. Então também ali há uma hierarquia dos pecados. 7 são as faixas correspondentes aos 7 pecados capitais. Com o antipurgatório e o paraíso terrestre é atingido o número 9, que, como o número 3, se encontra na base de toda a disposição da Divina Comédia. Toda a estrutura é baseada no número 3. A razão pelo que é assim é uma razão esotérica. Não dá para a gente discutir isso aqui, porque vai demorar um tempão. Mas percebam que são tercetos, ou seja, a rima é sempre de 3 em 3. São 33 versos e 33 cantos em cada uma das 3 partes, exceto no inferno,
que tem 34, e são 9 círculos infernais, 9 patamares no purgatório e 9 céus. São todos eles múltiplos de 3. A razão pela qual isso é assim, depois se der tempo a gente conversa, tá? Mas é uma razão esotérica, é utilizar o sentido oculto no número 3, que é o que Dante fez de propósito. Tá? Muito bem, continuamos. Os dois reinos estão ligados por estreito caminho subterrâneo que, do fundo do abismo infernal, leva às praias da ilha do Purgatório, no hemisfério oposto, guardadas zelosamente por Catão de Útica, exemplo de virtude moral romana. O sujeito que toma conta da praia é esse Catão de Útica. Esse Catão de Útica é bisneto daquele Catão anterior, lembra do Catão censor, que ficava dizendo o tempo todo, delenda est Cartago, delenda est, que incentivava os romanos a destruírem Cartago. Esse aí é bisneto do outro. Esse daí suicidou-se quando o Pompeu perdeu a guerra para Júlio César e a República Romana foi substituída pelo Império Romano. Então houve um momento lá que houve um golpe, assim como Getúlio Vargas em 1930, claro que guardadas as proporções, né? Tá? Muito maiores naquela época. Então, o Catão de Útica, rebelado, horrorizado com aquela destruição da República, da legitimidade republicana, ele então suicida-se. Então, pelo seu exemplo de correção, etc., ele foi colocado lá para cuidar das praias do purgatório. É uma espécie assim de zelador da praia que bota a ordem lá, vocês vão ver só como ele bota a ordem, né? Então, continuamos. Acima do paraíso encontra-se naturalmente o céu, onde 9 esferas circulam com órbitas sempre maiores e com movimento sempre mais rápido, girando em volta da Terra imóvel, segundo o sistema ptolomaico. Por que o sistema ptolomaico? Na época de Dante, ainda não havia Kepler, não havia essa visão moderna do heliocentrismo. Então, o sistema de astronomia que se usava era o de um sujeito chamado Cláudio Ptolomeu, que era lá um homem do Egito, grego, né, de família grega, parente da Cleópatra, aliás, né, aqueles Ptolomeus do Egito que moravam em Alexandria e que havia criado um sistema em que a Terra era o centro de tudo, imóvel, e o Sol, havia céus que giravam em torno da Terra. Quanto mais alto o céu, gira mais rapidamente. É o mesmo princípio da caixa de câmbio do automóvel. A primeira é uma engrenagem pequenininha e forte. E a sexta é uma engrenagem grande e fraca. Então, você tem força na primeira e velocidade na sexta. Essa ideia é uma ideia do modelo de Cláudio Ptolomeu. É uma ideia da mecânica celeste, né? Então, era esse o modelo que Dante usou aqui para descrever os céus. Então, os céus são descritos nesse modelo astronômico, né, de Cláudio Ptolomeu. Acima delas está o fulgurante empíreo, onde resplende Deus, circundado pelos bem-aventurados triunfantes e por legiões de anjos. Aí vocês veem então a encrenca que é esse negócio, porque ele tem que descer daquela selva escura onde ele está, se meter no abismo infernal, descer 9 círculos infernais, passar por todos os diabos, até encontrar Lúcifer em pessoa, conseguir dar um jeito de passar por Lúcifer, e voltar pelo outro lado até chegar nas praias do Purgatório. E na praia do Purgatório tem que subir 9 terraços, lá em cima tem que dar um jeito de pular para o céu, subir 9 céus para chegar a conhecer Deus. Que tal? Vocês topariam um convite desse, sinceramente? Tá? O que vocês acham? Tá? Muito bem, então tá bem. Acho que houve aí, haveria adesão completa, para montar uma excursão. O inferno é o território da ausência de amor. O purgatório é o mundo do amor imperfeito e o paraíso o reino do amor pleno. Essa frase aí é de suma importância, mas nós vamos deixar para discutir isso no fim. Tá? Agora não é a hora exatamente, depois a gente volta a ela. O inferno. Muito bem. No meio do caminho da sua vida, Dante, tendo se perdido numa floresta escura, tenta em vão subir uma colina luminosa, mas 3 feras, um leopardo, um leão e um lobo, que segundo uns simbolizam as concupiscências humanas e, segundo outros, as 3 forças responsáveis no tempo de Dante pela desorganização política da Itália, quais sejam a luxúria de Florença, a soberba da França e a avareza de Roma, papado,
impedem-lhe o passo. Começa a história muito enigmática, porque ele está no meio daquela selva, de repente ele sai da selva e tem uma colina. Ele vai subir a colina e 3 feras aparecem e impedem que ele suba. Qual é o significado das 3 feras? Mas ninguém sabe de verdade, mas as interpretações mais comuns são essas, que são as 3 feras que estão impedindo. Não esqueçam que ele está exilado quando escreve isso. É um sujeito com a vida muito ruim, porque ele não tem mais família, não tem mais bens, ele mora de favor na casa dos outros, ele é um sujeito proibido de voltar para sua terra, perdeu tudo, e ele então começa a fazer uma reflexão sobre o que é que está atrapalhando a Itália, a Florença, ou seja, o que é que está impedindo daquela sociedade se organizar, já que havia aquela conturbação toda. E ele acha que essas 3 feras são simbolicamente a luxúria de Florença, a França, né, que era a soberba da França, que é esse Filipe IV Belo, querendo pegar o poder espiritual para ele, soberba, a maior de todas, e a avareza de Roma, do tal do Papa Benedito VIII, que é o Papa que o tapeou e que impediu, né, que ele voltasse para Florença ao ponto de impedir o que aconteceu. Então, simbolicamente, esses 3 aí são as 3 coisas que estão impedindo o sucesso e que ele simbolicamente identifica com animais. Tá certo? Vamos lá? Embora haja outras interpretações, há muitas interpretações. O poeta romano Virgílio, autor da Eneida, enviado por Beatriz, Santa Lúcia e pela Virgem Maria, aparece a Dante e prevê o advento de um Veltro para redimir a Itália e propõe um caminho para chegar à contemplação de Deus. Desculpe, Inês, esse Veltro ninguém sabe o que é. Tudo indica que o que Dante quer dizer com esse Veltro é que irá aparecer um líder novo na Europa, que irá então botar ordem naquela bagunça que havia entre essa questão do poder espiritual, poder temporal. Haveria de aparecer alguém que é chamado de Veltro, e ninguém sabe o que é que Veltro significa, que iria dar um jeito de unificar as coisas e organizar as coisas. Então essa é a interpretação mais provável dessa palavra Veltro. Então ninguém sabe muito bem o que é, mas é alguma coisa assim, que ele imagina que iria encontrar no seu mundo, na sua vida de exílio. Ele iria então indo de líder em líder, e um desses iria ter o poder unificador da Itália. É isso que o Veltro significa. O áspero e terrível percurso que atravessa os domínios de Lúcifer. Dante hesita, e só quando Virgílio o informa de que tal privilégio lhe fora concedido pela oração de uma mulher bendita, Beatriz, que deseja a sua salvação, o poeta dirige-se para seu destino, guiado por Virgílio. Ele não quer ir, porque o negócio de visitar o inferno não parecia uma boa ideia no início, né? E aí então ele só topa aí quando o Virgílio diz que foi a Beatriz quem pediu a Santa Lúcia. A Santa Lúcia é a padroeira de quem tem problema visual, dos deficientes visuais. E ela era deficiente visual. O Dante é deficiente visual, tem um problema de visão. Então Santa Beatriz pediu a Santa Lúcia, e Santa Lúcia pediu a Nossa Senhora que mandasse alguém salvar o Dante daquela selva escura e que fizesse esta viagem extraordinária até Deus. Mas para ir até Deus é preciso passar pelos infernos. Repararam nisso? Por exemplo, vocês repararam que quando Jesus Cristo morre, a primeira coisa que ele faz é o quê? Depois que ele morre, quando ele ressuscita, ele vai para os infernos, que hoje em dia os padres ficam constrangidos de falar inferno e dizem mansão dos mortos. Lembra da mansão dos mortos que você fala no credo? Então, Jesus Cristo também, para poder ir para o céu, teve que passar pelos infernos também. A razão por que isso é assim, depois nós conversamos. Mas repararam que é uma coincidência assim? Para que Dante possa visitar Deus, ele tem que visitar e até passar pelos infernos para chegar em Deus depois. Olha, há um estudioso espanhol da Divina Comédia chamado Azim Palacios, um sujeito lá de 1900, que diz que a Divina Comédia, na verdade, é uma espécie de cópia de uma história anterior de um árabe chamado Ibn Arabi. E de fato as histórias são muito parecidas.
E o interessante é que na história do Ibn Arabi, o Ibn Arabi diz assim: o trono do diabo está entre a terra e Deus. No fundo não é a mesma ideia? O trono do diabo está entre a terra e Deus. É a mesma coisa que você dizer que para poder chegar a Deus tem que passar pelo diabo antes. Isso significa basicamente que o diabo é uma espécie de empecilho, ele é um obstáculo ao homem chegar até Deus, ele fica no meio do caminho atrapalhando, né? Esse é o sentido. Por isso que todo mundo tem que ir primeiro para o inferno para depois passar pelo diabo para poder chegar a Deus. Você não chega a Deus sem passar pelo diabo. Essa é a primeira regra que está implícita nessa história aqui da Divina Comédia. Nós estamos aqui falando do modelo cristão de ver o mundo. Então, se você tinha dúvida sobre o que era cristianismo, você vai sair hoje daqui sem ter nenhuma, porque o Dante Alighieri vai nos explicar como é que funciona isso. Você não precisa aderir se você não quer. Eu acho que você devia, mas se você não quer aderir, não tem problema. Mas você não vai mais poder dizer que você não entende o cristianismo como um mecanismo religioso, né? A essência do cristianismo está aqui dentro da Divina Comédia. Então o Dante precisa passar pelo diabo para poder chegar a Deus. Não consegue chegar a Deus sem antes passar pelo diabo. Não é isso? Então vamos continuar, vamos ver o que acontece em seguida. Atravessado o limiar infernal, um portão com o aviso: deixai toda a esperança, vós que entrais. Essa frase ficou famosíssima e é citada o tempo todo. O em italiano, né? Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Ou em português. É usada, por exemplo, quando você quer dizer para alguém que se meteu numa fria. Por exemplo, o pessoal, os veteranos dizem isso para os calouros, quando os calouros entram na faculdade: deixai toda a esperança, vós que entrais. É a frase mais famosa do livro. Nenhuma outra frase do livro é tão famosa como essa, que é o que estaria escrito na porta do inferno. Você entrou aqui, pode perder a esperança porque você não sai mais daqui. Entendeu? É uma espécie de hipoteca, assim, é igual a fazer plano de capitalização daqueles que tinha antigamente, tá? Continuamos, então, vamos lá. Dante encontra no vestíbulo os covardes, os que viveram sem infâmia e sem louvor, juntamente com os anjos que, quando da revolta de Lúcifer, não souberam de que lado se colocar. Antes de entrar no inferno propriamente dito, no vestíbulo do inferno, existe um conjunto de pessoas, sobretudo os anjos, que quando houve a briga entre Lúcifer e Deus, ficaram assim: não quero tomar partido, deixa eles brigarem. Quer dizer, esses anjos, e mais os covardes em geral, que não fizeram coisas erradas, mas também não fizeram coisas boas, ficam no vestíbulo do inferno. Quer dizer, antes de entrar no inferno, estão todos eles ali, né, esperando, pagando os seus pecados. Não estão na pior parte do inferno, mas também não estão muito bem de vida. Reparem como a vida deles não é boa, tá? Estes que quiseram impedir a batalha estão agora condenados a perseguir sem descanso uma bandeira oscilante, ungidos por vespas e zangãos. Entre os ali condenados, Dante vê o Papa Celestino V, cuja abdicação ensejou o papado de Bonifácio VIII, tido por Dante como mandante de seu exílio. Pois é, então aqui já começa a primeira injustiça, porque o Dante aproveitou para botar todos os inimigos no inferno nas situações mais piores que ele pôde, não é isso, né? Mas é assim, quer dizer, esses que são os de cima do muro, tem que ficar correndo atrás de uma bandeira que fica o tempo todo se mexendo, eles ficam, né, mudando de direção conforme o vento e sendo picados por moscas e mutucas em geral, pernilongos e zangões, etc. E esses aí, entre eles aí, o Dante coloca o coitado do Papa Celestino V, que o Papa Celestino é santo. É São Celestino, ele não é. O Papa Celestino é santo. Porque esse Papa aí, eu vou contar para vocês a história. Era um coitado, um velhinho, que era um monge, que ficava lá rezando no mosteiro o dia inteiro. E não sabiam quem botar de Papa. Aí resolveram ver se botavam. O Papa tinha morrido, tinha sido assassinado tinha sido mandado matar pelo adivinhem por quem? Pelo Filipe IV Belo, né? E queriam botar alguém no lugar. Aí o Celestino foi buscado lá no convento. O Papa, coitado, não queria vir. Aí puseram aquele monge,
sabia só rezar para dirigir Roma, aquela sacanagem, aquele troço cheio de política. E esse Papa não aguentou 3 meses, ele desistiu, abdicou. Como ele abdicou, puseram no lugar o Bonifácio VIII. E o Bonifácio VIII é aquele Papa que segura Dante em Roma, preparando então aquela traição, não é isso? Então o Dante vê esse Papa Bonifácio VIII como sendo o maior monstro do mundo. Mas esse Papa Bonifácio VIII tinha muitos méritos. Ele estava contra o Filipe IV, ele lutou contra o Filipe IV, então ele tinha muitos méritos. E ele acaba sendo morto a pancadas pelo Filipe de Nogaret, que era um parente lá do Filipe IV Belo, o Guilherme de Nogaret, que vai lá e o mata, mata mesmo assim a pancadas. E o Dante, que vê no Bonifácio VIII o pior monstro do mundo, bota o Celestino V como culpado, porque se ele não tivesse renunciado, o Bonifácio VIII não tinha ido para o papado. E aí então está aqui o coitado do Celestino V no inferno levando picada de marimbondo. É uma injustiça, porque o Celestino V é santo, é um Papa santo, um velhinho santo. Tem muito disso no livro, tá? Tem que tomar um pouco de cuidado para ver o que é que ele fez aí de vingança com seus inimigos aí, não é isso? Depois do Bonifácio VIII, com a morte do Bonifácio VIII, o Filipe IV Belo escolhe lá um outro que acaba se elegendo Papa, não está certo e acaba morrendo envenenado. Adivinhem por quem? Pelo Filipe IV Belo. Esse sim é o maior canalha do mundo, né? Depois do Bonifácio, depois do sucessor, finalmente o Filipe IV bota um Papa francês, que além de fazer tudo o que ele queria, ele muda a sede da igreja de Roma para Avignon. Durante 70 anos, a sede do papado não foi Roma, foi Avignon, na França, porque o Filipe IV Belo queria que ficasse na França para ele poder manipular à vontade. Então a primeira pessoa aqui que o Dante aqui fala mal é esse coitado do Celestino V, que é um santo e que foi posto lá no inferno por causa disso. Tá certo? Então tá, continuamos, por favor. Este é o primeiro exemplo da lei do contrapasso, segundo a qual no inferno as penas são infligidas em estreita relação, por analogia e por contraste, com os pecados cometidos. A mesma lei governa o purgatório. A ideia da lei do contrapasso é assim: o sujeito que é glutão, no inferno tem que comer 24 horas por dia. Aí ficam aqueles diabos abrindo a boca do sujeito e outro fica enfiando com um funil cheeseburgers, hambúrgueres dentro da boca do fulano, entendeu? Essa é a ideia da lei do contrapasso que tem aqui. Estão entendendo a história, pessoal? Veja bem, ele mal entrou no inferno, hein? Ele só entrou no vestíbulo do inferno. As coisas vão ficar muito piores, né? Então ele entrou no vestíbulo do inferno, só no vestíbulo, e agora quanto mais desce, mais terrificante é a situação que ele vai observando. Vamos lá. Entre o vestíbulo e o primeiro círculo do inferno corre o rio Aqueronte. Às suas margens estão os recém-chegados, esperando que Caronte, o demônio dos olhos de brasa, os atravesse para a outra margem, onde serão julgados por Minos, monstruoso juiz que, dando voltas na cauda, indica o círculo a que cada pecador está destinado. Bom, os humanos que vão para o inferno chegam nas margens do rio Aqueronte, que é o rio mais superficial do inferno. O rio mais profundo é o Cocito. Tem mais 2 ainda, e esse é o rio mais superficial do inferno. Tem ali uma barca, e um tal de Caronte passa o pessoal para o outro lado do rio. E aí do outro lado do rio é que começa a ficar quente de fato o inferno. Esse Aqueronte, não sei se vocês lembram das aventuras do Hércules. O Hércules foi lá para o inferno para resgatar Perséfone, e ele não queria passar o Hércules para o outro lado. E aí o Hércules dá-lhe uma surra nesse Caronte, mas uma surra tão monumental que ele teve que ser substituído 6 meses por um outro diabão, porque ele não tinha condições de guiar lá aquela barquinha para o outro lado do inferno, esse Caronte, né? Então, do outro lado do inferno tem a tenebrosa figura do Minos. O Minos é um monstro que tem uma cauda com 9 círculos, que dá 9 círculos,
Ele olha para o sujeito que chegou ali, sabe qual é o pecado que ele cometeu, e conforme as voltas que ele dá na sua cauda, está destinado qual é o andar do inferno em que o condenado irá passar a eternidade. E a partir daí então começa o inferno propriamente dito. Agora, o que é importante saber é que ali no limbo, aquela região ali antes, né, ali no limbo, né, não é isso? Já falou do limbo, né? Não. Não falou. Agora tá, vamos ao limbo então. No primeiro círculo, para além do rio, há o limbo, que recebe as almas das crianças mortas sem batismo e as almas daqueles que viveram honestamente antes da vinda de Cristo, como Virgílio. Não há penas no limbo, mas atmosfera melancólica. Dante encontra ali os grandes pensadores e escritores da antiguidade, Homero, Aristóteles, Horácio, Ovídio, Lucano e outros. Quem é que mora no limbo? O próprio Virgílio mora no limbo. Porque no limbo estão as crianças que morrem sem batismo, apesar de que a Igreja Católica acabou de caçar esse negócio. Recentemente a Igreja fez uma declaração dizendo que isso não é assim, mas também não tem importância, estamos falando aqui de imagens simbólicas, não é? E moram todos aqueles que foram bons antes da vinda de Jesus Cristo, porque você não pode ir para o céu se você não conheceu Jesus Cristo, por razões do modelo aqui cristão, né? É claro que isso não é bem assim na prática, mas o que acontece aqui é que todas aquelas boas pessoas do mundo antigo ficam lá no limbo, que é um lugar agradabilíssimo, tem aquelas árvores e só tem aquele tom de tristeza, aquela tristeza de não ver Deus. E ali estão todos os grandes gênios da antiguidade, e o Virgílio mora lá. Quando o Virgílio foi procurar o Dante na selva escura, ele atravessou o rio, né, saiu pelo portal do inferno e foi ali logo em seguida para o lugar onde estava o Dante, na selva escura, para resgatá-lo. Então o Virgílio, na verdade, estava perto quando foi chamado por Beatriz para resgatar Dante da selva escura. Então no limbo, já é do outro lado do rio, mas no limbo não há punições, não há penalidades, a não ser essa tristeza e desesperança de ver Deus. Virgílio é o caso. Virgílio não conheceu o cristianismo, ele morreu antes do advento de Jesus Cristo. Tá? Muito bem. O inferno, propriamente dito, começa, portanto, apenas no segundo círculo, onde os luxuriosos são arrebatados por tempestades de vento e arremessados contra as rochas. Entre eles está Francesca de Rimini, ainda abraçada ao seu Paolo Malatesta, que narra ao poeta sua trágica história. Esses dois aí não têm importância moderna, porque no tempo que Dante viveu, houve um escândalo lá em Florença, que foi essa Francesca da Rimini, que andou arrumando um caso com o cunhado. Esse Paolo Malatesta é cunhado dela. Então a história é assim: estavam os dois lendo um livro sobre Lancelot e Guinevere, a história do rei Arthur. E a história do Lancelot, o Lancelot é um lanceiro do rei Arthur, que acaba tendo um caso com a mulher do rei, que é a Guinevere, né? Então estavam os dois ali, o marido viajando, ou aparentemente viajando, estavam lendo esse romance e começaram a ter umas ideias, assim, nossa, mas a gente podia fazer uma encenação desse livro, aquelas coisas. Vamos fazer um teatrinho aqui e tal. E apareceu o marido, e o marido matou os dois. Então esses dois foram para o inferno porque foram luxuriosos. Luxúria é de todos os pecados o menos grave. Porque luxúria, na verdade, é apenas um exagero de uma coisa natural no ser humano, que é o sexo. Luxúria sempre tem conotação sexual, sempre. Então o ser humano tem naturalmente desejo sexual, portanto não há nada de errado em ter sexo. O luxurioso é apenas culpado de exceder, quer dizer, o culpado do luxurioso é botar o sexo como assunto central da vida. Então, se o sexo é o assunto central da sua vida, você passa o dia inteiro por aí dizendo que você é espada, sou espada. Não, você vai para o inferno. Mas não é tão fundo assim, não tem nada de errado. Porque o sexo, seja qual for o tipo de sexo. É o quê? É logo ali depois do limbo. O Michael Jackson vai ficar desesperado. O Michael Jackson vai ficar desesperado, assim, tão pertinho. Bom, mas esse foi
Né? Mas a ideia da luxúria é que é um pecado menos grave, porque a luxúria é apenas a perversão de uma potencialidade humana natural. Entendeu? Como eu sempre digo, né? Sexo não tem nada de errado. Né? Por que é que Deus iria ter te dado o parquinho de presente se não era para você brincar? Então não tem nada de errado em sexo em si. O que você não pode é transformar sexo no objeto da sua vida. É por isso que a luxúria é um pecado menos grave. De todos é o menos grave. A sequência é sempre a sequência oficial de gravidade dos pecados. Tá? Alguém tinha alguma pergunta? Continuamos. Inês, por favor. No terceiro círculo, os glutões são flagelados por chuva putrefata e ferozmente vigiados por Cérbero, o cão com 3 cabeças. Eu não preciso nem dizer de que tipo de putrefação é esta chuva, né? Tá? Então é realmente putrefato, desagradável. Os glutões, né? Os glutões só pensavam em comer. E fica ali um cão com 3 cabeças vigiando para que eles não fujam, né, para baixo do ponte ônibus, né, que seria uma solução. Então é o segundo tipo, já é o segundo tipo de pecado. Os glutões também não é um pecado tão grave quanto os outros, porque do mesmo modo que o sexo, o glutão é apenas um sujeito que transformou o ato de comer, que é um ato importante na vida, não há nem nada errado em você ter prazer com a comida, mas transformou a sua vida numa procura de comida. E aí então, isso sim é pecado. Estão entendendo, pessoal, o sentido dos pecados capitais? Tá? Então, continuamos. Ali, o florentino Tiago fala a Dante das lutas entre as facções opostas de Florença. No inferno e no purgatório, todos têm visão dos fatos futuros, mas não têm visão dos fatos presentes. Então, eles ao longo do caminho, Dante vai falando com um monte de gente, todos italianos, né? Obviamente, porque ele precisava colocar no inferno os seus amigos inimigos para poder ter, ou no purgatório, no paraíso. E ele então vai falando com aqueles italianos que ele vai encontrando, e todos os italianos fazem profecia sobre o futuro. Todos os condenados profetizam o futuro, mas eles não sabem nada do presente. Então eles trocam informações sobre o futuro por informações sobre o presente. Como é que está o meu filho lá? E o Dante fala, seu filho fez isso, fez aquilo, vai bem, passou no vestibular, tal, aquelas coisas. Tá? E todas as profecias que são feitas para Dante são profecias terríveis, de que ele vai passar o resto da vida exilado. Na verdade, ele está escrevendo a obra e já está sabendo que é isso mesmo, né? Quer dizer, ele já está passando por essa experiência. Mas ele põe esta profecia na boca dos condenados que ele vai encontrando pelo caminho. Muito bem, continuando. Por essa razão, pedem a Dante notícias dos seus e retribuem com profecias. No quarto círculo, desfilam os avarentos e os pródigos, que empurram pedras enormes e se xingam. No quinto círculo, os iracundos esmurram-se raivosamente na lama ardente do pantanoso rio Estige, enquanto completamente submersos os rancorosos lamentam. Então veja, os iracundos são os bravos, né, aqueles que têm ira. A ira é um pecado capital já começando a ficar grave. Eles brigam uns com os outros, né? Os iracundos brigam com o outro. E dentro das águas pantanosas ferventes do rio Estige, que é o segundo rio do inferno. Primeiro o Aqueronte, depois vem o Estige, daí tem um terceiro que você não conhece ainda, e lá no fundo o Cocytus. São 4 rios do inferno. E aqui diz, né, os rancorosos, aqueles que guardam rancor, ficam dentro da água quente e fervendo, se lamentando lá e reclamando, né, com raiva, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo. Você só vê aquelas bolinhas todas assim, saindo do rio. E esse é o castigo para os rancorosos, que são um tipo de irados. O rancoroso é um tipo de irado, não é isso? Um tipo de ira, né? O rancor é um tipo de ira. Para atravessarem o pântano, Dante e Virgílio navegam na barca do demônio Flégias, que os deixa na margem em frente da porta da cidade de Dite, outro nome para Lúcifer. Dite e Lúcifer é a mesma coisa. Então, finalmente, ao passar o Estige, eles chegam na entrada do inferno profundo. Até agora, o inferno que vocês conhecem aí é o inferno superior, que é um inferno meio bacana, assim, simpático.
Aí o inferno realmente chato vai acontecer agora, depois que eles entrarem na cidade de Dite, que é onde fica o inferno profundo. Não sei, qual dos pedaços do inferno vocês gostaram mais até agora? Nenhum. Qual que pareceu mais simpático? Tirando o limbo, é claro. Né? O limbo não vale. Bom, vamos lá então, continuamos. Muros de fogo encerram a parte mais baixa e mais terrível do inferno, aquela onde mais graves são as culpas e mais terríveis as penas, às vezes inspiradas por mordazes ironias. No entanto, os diabos estão decididos a impedir a entrada na cidade de Dite àquele que, sem morte, vai pelo reino da gente morta. Quem é que é sem morte vai pelo reino da gente morta? Dante, porque Dante, Virgílio é um espírito, mas Dante não, Dante tem carne e osso. Então não querem deixar o Dante entrar porque ele está vivo ainda. Então ele arrumar encrencas o tempo todo por causa disso, porque ele é um sujeito que está no lugar indevido, né? Ele não morreu ainda, como é que ele pode estar no inferno? Tá certo? É isso? Então tá, continuamos. Trancam todas as portas, enquanto as três fúrias, Alecto, Tisífone e Megera, aparecem por sobre as ruínas e, junto com elas, a Górgona Medusa, que tenta petrificar Dante, salvo pela intervenção imediata de Virgílio. Górgona é um tipo de ser demoníaco, entre eles a Medusa, o mais conhecido, que é o que tem os cabelos cheios de serpentes, e você olhar para ela fica petrificado. Na hora em que Dante vai olhar para Medusa, o Virgílio o empurra e ele então não olha e é salvo. Aí as três fúrias, as fúrias também são chamadas de as Eríneas. São essas três mulheres que ficam lá no inferno, porque elas anotaram e sabem tudo aquilo que você fez de errado na vida. Só podia ser uma mulher ocupar esse cargo, né? Não é possível. Por exemplo, a Megera, que é a fúria pior de todas, a Megera fica o tempo todo gritando no seu ouvido tudo que você fez de errado. Fica no ouvido do sujeito o tempo todo assim: no dia tal você olhou para outra mulher, você fez isso, aquilo, aquela coisa. Então essas três fúrias nunca perdoam. Tudo que você fez de errado na vida será punido e lembrado por essas três aí, que são as três fúrias que moram no inferno e ficam lá registrando tudo que você faz na sua vida errada, elas sabem. Portanto, não há escapatória nenhuma, né? Tá certo? Pois não. Quem está lá no inferno pelo jeito, quem está no limbo, quem está no pântano, eles podem se locomover, porque quem livrou ele aí foi o Virgílio? Pode, eles têm. Pode, ele se mexe sim, pode, se locomove, exceto aqueles que estão presos por alguma razão. Mas o normal é que todo mundo se movimente, dentro dos limites do inferno, claro. Pode se locomover sim, tá? Podem sim. Não é confinado aquele nível. Não é o quê? Confinado. É confinado ao nível sim, porque você não vai querer descer, porque é pior embaixo. E você não vão te deixar subir porque o Minos disse que você tinha que morar naquele nível. Não, mas esses dois não contam, viu, pessoal? Tá? Cuidado, porque nem Virgílio nem Dante estão condenados ao inferno, eles são turistas do inferno. Entendeu? São turistas, eles estão fazendo um tour. Eles não estão pagando pena nenhuma, eles estão, porque Nossa Senhora deu a esses dois o direito de visitar o inferno. E visitar o inferno, o purgatório e o céu. Então eles têm uma autorização divina para passear por tudo isso sem serem perturbados. O Virgílio foi como guia. O Virgílio é o guia do Dante, porque o Virgílio já havia feito isso antes. Você não sabe porque não está aqui nessa história, não está aqui escrito, mas o Virgílio já havia feito isso antes, numa outra ocasião, ido ao inferno resgatar uma pessoa lá para um determinado fim. Então o Virgílio conhecia os caminhos do inferno. E o Dante, se não tivesse o Virgílio, não tinha ido de jeito nenhum, porque estava morrendo de medo de ir com o Virgílio, imagine sozinho. Tá? Tá certo? Pois não. Se olhar a história de uma perspectiva de fora ou acima, fora dessa viagem, o Dante, falando do Dante, de todo esse contratempo que ele teve quando ele começa a pensar e quando começam a surgir a viagem, as esferas do inferno, eu posso colocar esse início, lá, o limbo, como
caiu a ficha, agora é diferente, e aí ele vai então para buscar na sabedoria ou nos pensadores força para começar a resgatar aquilo que está acontecendo. Ele está exilado e está começando a sua peregrinação, a sua viagem. Portanto, você está explorando o contexto iniciático da obra. Você tem toda a razão, é possível fazer isso, mas eu queria pedir para você para segurar essa consideração por enquanto, porque a gente faz a viagem antes, depois a gente medita sobre ela, tá? Para a gente não antecipar sem os dados todos. Mas você tem toda a razão, é possível interpretar assim, tá? De certo modo parecido com isso. Tá? Vamos daqui a pouquinho voltar, tá? Ok. Chega a tempo um anjo que com o toque de uma vara abre as portas do reino de Dite, repreendendo asperamente os diabos. Recomeça a viagem e Dante vê, no sexto círculo infernal, em sepulcros de fogo, os heréticos, entre os quais Farinata, gibelino responsável pela derrota dos Guelfos em Montalbert. Veja, então ele está aqui referindo-se, né, àquelas encrencas entre gibelinos e guelfos, guelfos brancos, guelfos pretos. Então ele vai misturando o tempo todo essas questões políticas da época, como nesse caso que o Farinata era um sujeito importante lá. Este faz profecias sinistras sobre o futuro de Dante na Terra. Já no sétimo círculo, os violentos contra o próximo, os tiranos, homicidas e salteadores, estão imersos no sangue fervente do Flegetonte e são alvejados pelas flechas dos centauros, assim que ousam erguer um pouco a cabeça. E aí vocês têm a ideia do terceiro rio do inferno, que é o Flegetonte. Flegetonte em grego significa água fervendo, água fervente, que seria alguns, de acordo com alguns, de um rio de sangue fervendo, e outros não, acha que é água. Mas o Flegetonte é o terceiro rio do inferno. O primeiro é o Aqueronte, aquele do Caronte. O segundo é o Pântano Estige. O terceiro é o Flegetonte. E o quarto é o Cocyto. Quanto mais para baixo, mais frio é. O que vai contra a nossa impressão geral de que o centro da Terra é mais quente do que a superfície. E isso não pode ser assim para a concepção de mundo de Dante e da sua época, porque a ideia do frio é a impossibilidade de ação. Então, se alguém que está no inferno, no mais puro, no mais profundo limite do inferno, o que significa estar no inferno no limite mais baixo? É ser incapaz de qualquer espécie de ação. Portanto, o centro da Terra, naquela época, achava-se, tinha que ser gelado obrigatoriamente e não pode ser quente. Agora, hoje em dia acha-se o contrário. O problema desse assunto é que ele é mero achismo, porque o buraco mais fundo que já cavaram tem 25 km. Quer dizer, ninguém tem a menor ideia do que acontece no centro da Terra. E embora hoje a teoria predominante seja de que ele seja quente, mas para a época de Dante, o centro da Terra tem de ser obrigatoriamente gelado, porque o gelo é a demonstração da impossibilidade do movimento, ou seja, da morte da possibilidade humana. A impossibilidade de ação é a morte humana. E é por essa razão que o último rio é gelado e não é quente. Bom, mas podemos continuar, pessoal? Vamos até o fim do inferno para depois pararmos um pouquinho para tomarmos um café, não um fôlego. Os violentos contra si mesmos, isto é, os suicidas como Pierre de Lépine, foram transformados em árvores nodosas cujos galhos são picados dolorosamente por arpias monstruosas. Arpias? Isso. Arpias. Arpias monstruosas. Os esbanjadores são perseguidos e devorados por cadelas ferozes. Os violentos contra Deus e os violentos contra a natureza são submetidos à implacável chuva de fogo. Contudo, enquanto os violentos contra a natureza, isto é, os sodomitas, como Brunetto Latini, professor de Dante, caminham, aliviando assim o seu tormento, os violentos contra Deus, isto é, os blasfemos, devem permanecer deitados sob o flagelo da chuva ígnea. O sentido aqui de sodomita é homossexualismo masculino. Esse é o sentido implícito nessa expressão. Esse Brunetto Latino foi o principal professor de Dante, era um intelectual de muita importância na época de Dante. Ele escreveu um livro chamado Tresoretto, que é uma espécie de enciclopédia que tinha enorme valor. E o Dante, no entanto, o coloca no inferno.
o que é muito interessante, né? Porque não sei se ele não devia alguma coisa ao Brunetto, que talvez eu tivesse impedido de eternizar a imagem do professor como homossexual, que é o que ele faz aqui, né? Na história, né? Porque ele faz isso não se sabe, mas ele de fato fez. Bom, continuamos. Também os usurários são submetidos a ela, mas sentados e movendo nervosamente as mãos sobre a cabeça para se defenderem. A chuva de fogo, né? Uhum. Então os usurários ficam assim, não podem se mexer, esses estão condenados à imobilidade no chão, não podem se movimentar. E ficam então tentando impedir de serem queimados com a chuva de fogo, batendo com as mãos nos pingos de chuva. Os dois poetas chegam assim à extremidade do sétimo círculo, onde se abre profundo e íngreme precipício. Para o superar, Dante deve subir com Virgílio na garupa de Gerion, um monstro alado com cauda afiada que, em lentíssimo voo circular, desce com os dois ao fundo do abismo até o círculo seguinte. Já no oitavo círculo, num crescendo de horror, chegam aos Malebolge, 10 valas concêntricas separadas por diques, sobre os quais se assentam pontes de pedra. Cada uma dessas valas são 10 piscinas. Malebolge são as piscinas más, né? E há um tipo de punição para um determinado tipo de pecador. E essas Malebolge é como se fosse no oitavo círculo, ele fosse dividido em 10 outras 10 seções, e elas são unidas por pontes para que você possa passar de um para o outro. Então aí ele vai descrever o que acontece nas Malebolge. Nas valas, o longo desfile de pecadores continua. No primeiro fosso, os alcoviteiros são flagelados por demônios. Todo mundo sabe o que é o coviteiro, né? Coviteiros são os proxenetas, esse pessoal aí, os empresários da noite em geral. Os empresários das casas noturnas são alcoviteiros, basicamente. No segundo, os aduladores estão imersos em estrume. No terceiro, os simoníacos são espetados com a cabeça para baixo em pequenos buracos, com as plantas dos pés para fora e em fogo. Essa é bem ruim, né? Essa é horrorosa. O que é um simoníaco? O simoníaco é um sujeito que, assim como Simão era um sujeito do tempo de Jesus Cristo, que queria que os apóstolos achavam que era um desperdício fazer milagres sem cobrar um pouquinho por ele, assim, que era o negócio era transformar o negócio de milagre em negócio, em business, né? Business is everything. E esses simoníacos, então, são todos aqueles que fazem comércio de coisas sagradas. Durante aí o que motivou o protestantismo de Lutero foram a venda das indulgências, né? Então você fazia uma porção de pecados, ia lá e pagava uma taxa, pagava um carnê, alguns pagavam um carnê, todos os meses, né? Que era mais prático, né? Então você tinha um carnê e todos os meses você pagava lá o carnê para que os seus pecados fossem sendo perdoados. Então fazer isso é simonia. Isso continua aí. Hoje em dia? Aqui na minha cidade mesmo, então o pessoal aí, não sei se tem uns contribuintes aqui. Contribui ali. Tá certo. Bom, mas isso foi mais grave numa época em que as pessoas levavam mais a sério a possibilidade de ir para o inferno. Hoje em dia menos. Deus mostrou uma igreja de cartão, Olha o João maquininha ali. de cartão. Sei. Não, mas isso não está errado. Pedir dinheiro para fazer a igreja não está errado. Não, é só a questão da tecnologia, né? Ah, bom, entendi. Tal, não, desconto em folha, tal. Tá certo. Vai, seu dízimo, Ah, mas isso não está errado. Não, cuidado para não fazer essa simplificação. O que está errado é você dizer para o cidadão assim: olha, você matou a sua mãe sem nenhuma boa razão, então você vai para o inferno, a não ser que você pague aqui 200 mil reais, que daí você não vai mais. Entendeu? Pode dizer que o pecado é menor, mas que é uma forma de se conter. Bom, então essa. Desse do primeiro degrau ali. Do primeiro. Tá certo. Continuamos, vamos lá. No quarto fosso, os adivinhos desfilam com as cabeças torcidas para trás. No quinto fosso, os vendilhões debatem-se em piche fervente e demônios, os malebrante, armados com arpões,
obrigam os desgraçados a permanecer inteiramente submersos. Para poder continuar, Virgílio argumenta com Malacoda, o chefe dos diabos, que os libera, mas indica o caminho errado. Os hipócritas, oprimidos por pesadíssimas capas de chumbo, arrastam-se no sexto fosso. Passar a eternidade dentro de uma capa de chumbo pesadíssima, empurrando aquilo. Nossa, o hipócrita. São os hipócritas que são castigados desse jeito. O sétimo está repleto de serpentes de todas as medidas, cores, venenos, que se lançam sobre os ladrões, envolvem os seus membros enroscando-se neles, apertam-nos e mordem-nos. Ao serem atingidos, os infelizes incendeiam-se e são completamente incinerados, para ressurgir de suas cinzas como a fênix da fábula. Outros condenados, uma vez picados, transformam-se em serpentes, enquanto as serpentes que os mordem se transformam em homens. Todo um fosso fervilha de estranhos seres metamorfoseantes, caudas que se tornam pernas e línguas que se bifurcam. Depois deste monstruoso espetáculo, eis, no oitavo fosso, o crepitar de chamas que encerram os conselheiros fraudulentos, entre os quais os gregos ladinos, Ulisses e Diomedes. Esses dois são os espertalhões da Ilíada. São esses dois aí que fazem a manipulação de bastidores. Nós vimos a Ilíada há aí 15 dias e vimos na medida possível que foi, né? Porque não vimos tudo, mas esses dois aí, Ulisses, que na verdade chama-se em grego Odisseu, e o Diomedes, que são os dois mais espertos daqueles gregos que fazem o cerco de Troia. E esses dois aí então estão lá no inferno porque justamente fizeram barbaridades, manipulando situações e dando conselhos errados às pessoas. É isso? Veja que dar conselhos errados para as pessoas é uma razão para você ir para um pedaço bem fundo do inferno. Então eu estou imaginando como vai ter dificuldade de alojamento de professores da USP lá. Vai ter tanta gente que vai ser difícil você botar todo mundo lá. Vou ter que fazer um anexo para tudo quanto é professor da USP, que vai acabar lá, porque se tem alguém especialista em dar conselho errado, é essa turma aí. Tá? Muito bem. Ulisses conta a Dante a sua última aventura no oceano sem fim, para além das colunas de Hércules, e proclama o destino dos humanos. Relembrai vossa origem e vossa essência. Criados, não fostes como os animais, mas donos de verdade e consciência. Essa é a segunda mais famosa frase que veio dessa obra, que é Ulisses dizendo para nós lembrarmos que nós não somos animais, que temos que ter consciência, que nós vivemos, a nosso status existencial não é como de um periquito, é muito diferente, embora algumas pessoas pareçam periquitos, falam demais às vezes, né, mas o nosso status é diferente. E o Ulisses aqui então conta para o Dante, porque ninguém sabe o que deu do Ulisses, porque nós sabemos pela Odisseia que o Ulisses volta para sua casa e readquire, né, a sua mulher e o seu poder e as suas terras. Nós não sabemos mais nada sobre o Ulisses. E o Dante então nos informa, que é a sua versão da história, obviamente, que Ulisses fez mais uma viagem, ultrapassou as colunas de Hércules, que são o Estreito de Gibraltar, saiu do Mediterrâneo. Eu acho que perdemos o som aqui. Perdemos o som, né? Então Ulisses voltou. Saiu do Estreito de Gibraltar e entrou no Oceano Atlântico, desceu pelo Oceano Atlântico, costeando a África, até encontrar o Monte do Purgatório, ficava lá no sul. E aí então lá ele teria naufragado e morrido. E foi para o inferno junto com Diomedes, que era outro grego, aí trapalhão, né? Não é? Outro grego aí ladino, que andaram tapeando todo mundo. Continuamos. Depois de haver falado com Ulisses e também com o Guido de Montefeltro, líder gibelino da Romanha, que havia dado conselhos maliciosos a Bonifácio VIII, Dante e o mestre fiel retomam o caminho. Encontrando no nono fosso os promotores de discórdias e os cismáticos cortados em pedaços pelas espadas afiadíssimas dos demônios. Entre eles aparece Bertrand de Born, o trovador provençal, que, tendo separado um pai do filho com maus conselhos, caminha segurando pelos cabelos a sua própria cabeça separada do tronco.
No último fosso dos Bolge. Malebolge. Aqui faltou um L, né? Faltou um L nesse Malebolge aí, nesse Malebolge faltou um L. Tá. No último fosso dos Malebolge, o 10º, estão apinhados os falsários, oprimidos por terríveis doenças. Os falsários de metais arranham furiosamente suas sarnas. Os de moedas estão tumefatos. Tem tumores. Tumefatos significa que tem tumores. E os mentirosos ardem em febre. Deixando os Malebolge e o 8º círculo, o poeta julga ver vaga paisagem de torres, mas aos poucos percebe que as torres são de fato 3 gigantes agrilhoados que emergem da bruma caliginosa. Caliginosa significa escura, suja, poluída, poluição, aquela bruma escura. Tá? Trata-se de Efialto, Anteu e Neirode, o que ousou desafiar Deus com a sua torre de Babel e que agora balbucia palavras sem sentido. Para quem não lembra, o episódio da Torre de Babel é um episódio contado na Bíblia em que esse Nemrod, que era rei da Babilônia, tenta fazer uma torre para chegar até o céu. E ele, então, pela essa ousadia de querer chegar a Deus pelos seus próprios meios, porque ele é soberbo, né? Ele é castigado, não todo mundo que trabalha ali não consegue mais falar um com o outro, porque a língua única que existiria no mundo, todos falariam uma única língua, foi transformada em línguas das mais variadas, de modo que os operários não conseguiam mais conversar uns com os outros, e o Nemrod especialmente fica aqui no inferno, balbuciando uma língua que ninguém entende, para castigá-lo pela sua ousadia. É claro que se você for pensar um pouquinho, todas as línguas devem ter sido uma só um dia, porque o processo é assim, né? As línguas latinas vêm do latim, as línguas como o latim vem do sânscrito, do indo-europeu, e assim por diante. Quer dizer, é natural que você possa supor que a humanidade possa ter tido uma língua só no início, e que foi se distribuindo depois em diversas variações. Mas vamos lá. Cabe ao gigante Anteu o encargo de fazer descer Dante e Virgílio ao 10º círculo, derradeiro precipício. Segura-os, inclina-se e os coloca no mais profundo círculo infernal. Nesse último círculo não há fogo, nem demônios, nem gritos de condenados. O fundo do inferno é gélido, um imenso bloco de gelo, feito a partir das águas congelantes do rio Cortito. Prisioneiros aí, com a cabeça imersa da estrutura gelada, estão os traidores, com os olhos imobilizados pelas lágrimas congeladas, separados em 4 grupos: os traidores de parentes, Caína, da pátria, Antenora, de hóspedes, Ptolomeia, e dos benfeitores, Judeca. Cada pedaço desse representa um tipo de traição. Então, por que o traidores dos parentes é Caína? Por causa de Caim. Caína é homenagem a Caim. Por que da pátria é Antenor? Porque Antenor teria sido o troiano que traiu Troia e ajudou lá com o plano do cavalo de Troia. Então Antenor é o pedaço do inferno, então os traidores da pátria. O Ptolomeia, Ptolomeu é a família que dirigia Alexandria, né, que o Alexandre Magno colocou lá. A Cleópatra é Ptolomeia. Ela é grega, ela não é egípcia. E esse Ptolomeu convidou lá umas visitas para ir na casa dele e matou todo mundo. Então, o traidor dos hóspedes. E por último, né, Judas, que é traidor do seu benfeitor, né, de Jesus Cristo. Então, cada um desses pedaços de inferno é para um tipo de traidor. Estão lá pagando a sua pena. Em meio a essa imobilidade alucinante, o conde Ugolino raivosamente rói o crânio do arcebispo Ruggieri, que em vida o traiu e o condenou à morte por inanição, junto com os filhos e netos, emparedando-os na torre de Gualandi, em Pisa. Esse é um episódio lá da história da época de Dante, que não tem importância nenhuma histórica, mas foi um escândalo, porque esse Ruggieri, esse arcebispo, traiu lá o conde Ugolino e conseguiu uma manobra lá que fez com que ele fosse preso numa torre em Pisa, ele, o filho e os netos, e deixados lá para morrer de fome. E teria, então, a narração, né, teria previsto que eles teriam
os que iam sobrando iam comendo o cadáver dos que iam morrendo. Então, para vingar, né, para no inferno reproduzir isso, então o conde Ugolino fica roendo o crânio do Ruggeri, que está obviamente vivo ali, né, para compensar, né, para retribuir o canibalismo que ele teve que fazer com seus próprios filhos. Lá em Pisa, se você for a Pisa, eles vão te cobrar lá não sei quantas vezes para você visitar lá o calabouço onde o conde Ugolino ficou preso. Isso foi fato histórico. E o Dante botou aqui porque era um fato que o impressionava naquela época, né? Tinha importância. Com a visão de Lúcifer, o anjo rebelde, reduzido agora a monstro com 3 bocas, cada uma mastigando um dos 3 maiores traidores, Judas, traidor de Cristo, e Brutus e Cássius, traidores de César e, portanto, do Império, cai o pano sobre a tragédia da humanidade condenada. Agarrando-se aos pelos do corpo de Lúcifer, Dante e Virgílio descem mais, até chegarem ao centro da terra, de onde um estreito caminho subterrâneo que corre, margeando um arroio, levá-los a rever as estrelas, na outra parte do mundo, onde chegam no dia de Páscoa. A viagem através do inferno durou 3 dias. Íamos, eu atrás, ele adiante, quando por uma fresta as coisas belas nos sorriam do espaço deslumbrante, e ao brilho caminhamos das estrelas. E essa é o finalzinho da primeira parte, quando então eles finalmente emergem da terra, né, das profundezas, para ver novamente o céu. Chegam de noite, tem as estrelas. E essa então é a narrativa da passagem do Dante, conduzido pelo Virgílio, pelo inferno. É claro que essa narrativa aqui é apenas para nos situar na história. Não é possível, essa narrativa não representa nada da beleza da história original. Não deixem de ler o livro. Eu queria propor a vocês que agora, se vocês não têm nenhuma dúvida sobre isso, ou então a gente vai tomar agora um café, né, nesse minuto, e voltamos daqui. Você vai ler alguma coisa que quiser? Agora não. Não, tá? Então a gente vai parar agora e vamos tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouco. Que tal?